Nós queremos nesta hora, seguindo todo esse caminho de meditação, de oração que estamos fazendo até agora, pensar um pouco e rezar com aquilo que o Senhor nos dá na sua palavra. Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. E para que nós possamos compreender profundamente aquilo que Deus nos fala através da sua palavra, é preciso que peçamos o Espírito Santo, porque só aquele que inspirou a Sagrada Escritura é capaz de revelar para nós o seu sentido mais profundo. Por isso vamos cantar este refrão pedindo o Espírito sobre nós. Mais uma vez cantemos. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Queridos irmãos, nós queremos falar sobre aquela palavra de Pedro nesta hora. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Esta palavra que leva Pedro, de fato, a viver uma profunda conversão. E nós devemos compreender isso profundamente. Para que nós possamos viver a unidade, é necessário que nós comecemos pela nossa conversão. E a conversão não acontece uma vez só na nossa vida. A nossa experiência católica, ela fala de uma conversão contínua, constante. E assim aconteceu na vida de Pedro. Assim também deve acontecer na vida de cada um de nós, uma conversão contínua. A todos os momentos somos chamados pelo Senhor a viver esta conversão. Esta conversão que nasce e se fundamenta no amor que nós temos por Jesus. E por que nós amamos a Deus? Qual que é a nossa resposta? Por quê? Porque Ele, diz São João, nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Santo Agostinho, naquele famosíssimo poema que escreve, diz: tarde te amei, beleza tão antiga e sempre nova. Tarde te amei. Santo Agostinho, de fato, na sua conversão, pode dizer: tarde te amei. Talvez você me diga assim: mas eu desde criança estou na igreja. Mas nós podemos compreender: tarde te amei, Senhor. Porque tarde, porque o Senhor me amou primeiro. Porque Ele começou me amando. E por isso, eu sempre dou a minha resposta de amor a Ele. Eu sempre amo depois que Ele já me amou. Quando nós encontramos no capítulo 21 de João, este epílogo do Evangelho, nós temos duas cenas muito bonitas. A primeira delas é de Jesus, na sua aparição aos discípulos que estão pescando. Pedro e os outros discípulos, 7 discípulos saem para pescar. Pedro diz: eu vou pescar. Eles também vão atrás. De alguma maneira, Pedro, que já tinha tido a experiência com Cristo ressuscitado,
ainda não sabia exatamente o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia exatamente como se daria, o que seria dele. De alguma maneira ele sabia que ele deveria cuidar dos outros, mas não sabia como fazer isso. Estava ainda com aquele sentimento de estar perdido, não sei para onde ir, não sou Jesus, como vou fazer isso? Como faço agora? Ele aparece, de repente ele desaparece, ele já não está todo o tempo comigo, já não está todo o tempo conosco. A gente sabe o amor que Pedro tinha por Jesus já em sua vida, que quantas vezes demonstrou, mas neste momento, além de tudo, Pedro havia experimentado uma ferida amarga, a ferida da sua traição, da sua negação. Pedro negou Jesus. E ali estava ele, diante de Jesus, ressuscitado, pelo que o evangelista nos dá a entender, sem ainda ter tido um diálogo sincero, profundo com Jesus. E então, Pedro volta, de alguma maneira ele volta para aquilo que já estava fazendo. Vou pescar, vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Alguns discípulos vão com ele e é o que acontece. Pedro experimenta aquilo que já no começo da sua experiência com Jesus, ele viveu, uma pesca sem frutos. Lembram de Lucas 5? Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Nesse momento, eles veem um homem à beira do lago, ele não está na barca com eles, e ele diz, lancem a rede do lado direito, e quando Pedro lança as redes, a pesca é abundante. E naquele momento o que acontece? O discípulo que Jesus amava é o primeiro a ver com olhos mais profundos, os olhos de fé, e diz a respeito daquele homem que está lá na margem, é o Senhor. Ele é o Senhor. E Pedro, sem pensar duas vezes, pega suas roupas, amarra na sua cintura e vai para as margens. Não quer esperar o barco chegar, ele vai nadando, vai com pressa, vai com a pressa de quem quer se encontrar com o Senhor. E depois disso, eles têm uma refeição que certamente lembra, até a nós que lemos o Evangelho, aquela última refeição com os seus discípulos. Jesus havia já preparado tudo. E depois da refeição, nós chegamos a este momento que queremos refletir agora. Versículo 15, pega aí na sua Bíblia. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Vamos repetir também nós? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele diz o quê? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? E lhe disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe, segue-me. Palavra da salvação. Queridos irmãos, nessa palavra que nós temos, existem duas coisas muito importantes. A primeira delas, nós já ouvimos bastante falar, que é justamente a possibilidade que Jesus dá a Pedro desta remissão, desta redenção. Jesus toma a iniciativa de ir a Pedro.
Me parece que até agora Pedro não havia tido coragem de tocar naquele assunto, naquela negação que ele havia feito a Jesus. Mas neste momento, caminhando sozinho com Jesus, imagine você agora à beira da praia, caminhando sozinho com Jesus. E Jesus olhando e te amando. Como se diz a respeito daquele jovem, Jesus amou-o ao olhar para ele. Nesse momento, Jesus ama Pedro. Jesus olha com olhos de pai, de pastor, de alguém que ama. E pergunta, 3 vezes, como também 3 vezes foram as negações de Pedro. Porém, mais profundo do que isso, nós encontramos no texto grego a possibilidade de uma compreensão ainda mais profunda, porque para a palavra amor, a pergunta e a resposta que nós temos de Pedro e de Jesus, nós temos 2 palavras, 2 verbos. O verbo é o verbo do amor ágape e o verbo do amor filia, ou seja, um verbo que indica um amor grande, generoso, que é usado no Novo Testamento para falar do amor de Deus. E é isso que Jesus pergunta a Pedro. Petros, ágapas me. Ou seja, você me ama com amor incondicional, Pedro. Você me ama com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Com tudo que você tem, tudo que é teu é meu, Pedro. E então Pedro, ao responder, disse, Kyrios, filose, ou seja, Senhor, tu és meu amigo. Vocês percebem que não é a mesma coisa? Embora muitos estudiosos podem falar que aqui se encontra apenas um uso de 2 verbos, nós compreendemos que a palavra de Deus é mais profunda e que nesse momento o evangelista João quer nos colocar diante de algo mais profundo. Pedro não consegue amar Cristo, mas Pedro é sincero. Isso é uma virtude de Pedro, sempre foi. Durante todo o Evangelho, caminhando com Pedro, nós vemos como ele é sincero. Sincero e generoso. Senhor, que isto não te aconteça, lembram capítulo 16 de Mateus? Não permitirei que isto aconteça, Senhor, quando Jesus fala da sua morte. E o que Jesus diz a Pedro? Vai para trás de mim. Não, Pedro não usou a medalha de São Bento. Não, Jesus não usou a medalha de São Bento. Vai de retro, Satana. Não é vai para longe de mim, Satanás. Ali no Evangelho de Mateus, naquele momento em que Pedro quer impedir que Jesus vá a Jerusalém sofrer a morte, Jesus diz algo mais profundo a Pedro. Ele diz, vai para trás de mim, Pedro. Não é vai para longe de mim, porque o discípulo deve estar perto do seu Senhor. Mas não à frente. Quem vai à frente é o mestre. Quem indica o caminho é o mestre. E Pedro deve compreender, ele não é o mestre, ele é um discípulo. E então Jesus lhe diz, para trás, Pedro. Quem vai à frente sou eu, quem indica o caminho sou eu. Tu segue-me. Para que Pedro compreenda a necessidade de se colocar como discípulo, não como mestre. Nós não precisamos de muitos mestres. Hoje, na igreja, principalmente do nosso meio, tem muitos mestres, tem muitos protagonistas. Nós precisamos de discípulos, nós precisamos de pessoas que queiram seguir a Cristo. Não dizer para onde a igreja deve ir. É Cristo quem indica o caminho da igreja. É o Espírito Santo quem guia a igreja. E justamente por isso, olhando para a igreja, nós não precisamos ter medo, porque quem guia a igreja não são os homens. Feita de homens, a igreja é divina. É o Espírito Santo que a conduz. Protagonista na igreja é só Jesus, é só o Espírito Santo. Nem leigo, nem padre. É o Espírito Santo o protagonista da igreja. É Ele quem guia. Quem deve aparecer é Ele. E por isso, corrente de graça, nós devemos assumir aquela postura de João Batista. É preciso que Ele cresça e eu diminua. Vamos repetir isso? É preciso
que Ele cresça e eu diminua. É preciso que eu apareça menos para que Ele possa ter vez, para que Ele possa ter voz, para que Ele possa dizer os caminhos. É preciso que nós nos coloquemos no nosso lugar. Por isso, sim, Pedro, vai para trás de mim. Me segue, Pedro. Então vejam quantas conversões Pedro já passou até chegar a esse momento. Até chegar ao momento da ressurreição de Jesus. Quanto Pedro já converteu? Quanto você também converteu até agora, não é verdade? E quanto ainda falta? Quanto ainda falta? E é por isso que professamos, o Espírito Santo é nossa esperança. Porque se não temos esperança, que a nossa conversão está acontecendo, que pouco a pouco o Espírito Santo está movendo algo, como cantávamos, em nosso coração, não compreendemos, não depende de você. Deus escolheu colocar um tesouro precioso, como diz São Paulo, em vasos de barro, de argila. Entende? Nós somos vasos de barro. E nós carregamos dentro de nós um tesouro muito precioso, para ser ofuscado pela nossa pessoa, para ser ofuscado. Quem aparece não é o vaso, quem aparece é o tesouro. Queridos irmãos, então que Ele cresça e nós possamos diminuir. Este é o caminho da unidade, este é o caminho de um só coração, de uma só alma, como nós lemos em Atos dos Apóstolos. É quando eu diminuo, quando eu crio no meu coração um espaço para que o outro possa aparecer, para que o outro possa crescer, para que o outro possa com confiança caminhar. Nós sabemos quanto que uma mãe superprotetora pode sufocar e destruir a vida de uma criança, porque não permite que ela caminhe com a sua própria perna. Jesus não faz assim. E Ele deixa Pedro, Ele permite que Pedro também o renegue. Ele permite que Pedro passe por aquela experiência dura, amarga. Algumas pessoas compreendem o pecado como aquilo que entristece o coração de Deus. Isso não está errado, porém o pecado também causa uma ferida em nós. Há um salmo que diz: curai-me, Senhor, pois pequei contra vós. Ou seja, eu pequei contra Deus, mas quem ficou ferido fui eu. E eu peço ao Senhor, me cura. Com o teu amor, cura-me, porque estou ferido. E assim naquele momento Pedro se sente ferido e ele não é capaz de dizer: sim, Senhor, eu te amo com amor incondicional, eu te amo com todo o meu coração. Pedro compreende que ele tem uma limitação. Naquele momento Pedro tem uma limitação e Jesus lhe diz pela segunda vez: Pedro, você me ama com este amor ágape, com este amor incondicional. Petros ágapas me. E pela segunda vez, Pedro diz: Senhor, eu sou teu amigo. Mas Jesus, Ele não descansa. Ele insiste, porém desta vez é diferente. Quando Jesus se dirige pela terceira vez a Pedro, Ele diz: Pedro, vejam só, Pedro, tu és meu amigo? Ele já não pergunta da mesma forma. E não porque ele esteja cansado, não porque ele não acredite que Pedro pode amá-lo, possa amá-lo com todo o coração, mas Jesus se abaixa. Jesus, ele desce até onde Pedro está. E ele diz: então, Pedro, tu és meu amigo? E nesse momento, porque Pedro compreende o coração de Jesus naquela hora, Pedro entristece. Diz o texto, porque pela terceira vez,
Jesus lhe pergunta: Pedro, tu és meu amigo? E como Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu lês o meu coração, tu sondas o meu coração, tu sabes aquilo que se passa dentro de mim, tu sabes que eu sou teu amigo. E Jesus o que faz? Continua na mesma postura, apacenta os meus cordeiros. Pedro, eu confio em você, é isso que você tem para me dar, eu aceito. Tanto que os padres da igreja diziam de Jesus que ele é o divino mendicante, aquele que anda em busca do nosso amor. Ele, sendo o próprio amor, anda em busca do nosso amor. E então, quando Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou teu amigo, Jesus confia a Pedro, mais uma vez, a missão de apacentar o seu rebanho. E Pedro, que no primeiro momento, no primeiro encontro com Jesus, é chamado de rocha, neste momento, é chamado a assumir o lugar do pastor. Ele é chamado a se configurar com Cristo em tudo. Ele não é o pastor, ele faz as vezes do pastor. E nesse momento Jesus está dizendo a Pedro: assim como o Pai me enviou, eu também envio a você, Pedro. Mais do que isso, queridos irmãos, nós compreendemos profundamente que aqui não se acaba o evangelho da vida de Pedro, aqui não se acaba o encontro de Pedro com Jesus, aqui não se acaba o caminho de Pedro. Você compreende, o teu caminho ainda não acabou. Levanta-te e come, diz o anjo ao profeta, porque o caminho é longo. Levanta-te e come, porque o caminho é longo, você ainda tem um caminho a percorrer. É necessário ainda caminhar para que você possa chegar até aquilo que Deus espera de você. É preciso caminhar. É preciso prosseguir. Você não está pronto. Eu não estou pronto. É preciso coragem, confiança e esperança. A esperança, dizia o Papa Bento XVI, salvará o mundo. O que é um cristão sem esperança? E compreendendo que o Espírito Santo é a nossa esperança quem traz ao nosso coração é o Espírito Santo, que em nós foi derramado, de São Paulo. É o Espírito. Ele que transforma o nosso desespero em esperança. É o Espírito que move os nossos corações e diz: não desanima, meu irmão, não desanima, meu filho. É preciso caminhar, ânimo, coragem, esperança. Você ainda não está pronto. Ainda tem um caminho. E então nós nos encontramos no final da vida de Pedro. E diz a tradição, não está na Bíblia, mas a tradição da igreja nos relata que quando começa a perseguição em Roma, mais feroz, contra a comunidade cristã que lá estava, por causa de Nero, naquele momento, Pedro, provavelmente incentivado pela igreja, Pedro é o nosso chefe, então vamos protegê-lo, é melhor fugir de Roma, Pedro. E então Pedro está saindo de Roma, não como um covarde, mas provavelmente protegido, para que a vida dele fosse protegida. Jesus nunca pediu que o mártir se colocasse, embora na igreja primitiva era uma honra ser mártir, era uma honra prestar esse último culto a Deus através do martírio da sua própria vida. Mas Jesus nunca pediu para que ninguém sacrificasse a sua vida na hora indevida. Os mártires, eles preservavam a sua vida até o momento que podiam, e se não pudessem mais, naquele momento, permaneciam firmes, não renegavam. É importante dizer isso. Como São Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, mas viver é por Cristo. E então Pedro estava saindo de Roma, e diz a tradição que ele tem uma visão do Senhor Jesus, carregando a cruz e se dirigindo para Roma.
exatamente na direção contrária de Pedro. E naquele momento, Pedro pergunta a Jesus: Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? E o que Jesus responde? Vou para Roma, ser crucificado novamente. E então Pedro compreende o seu caminho, e ele retorna para Roma, e ali é crucificado. E aquilo que Pedro, naquele momento, com Jesus, à beira do lago da Galileia, não pode dizer, ele com a sua vida, ou melhor, com a sua morte, pode dizer: sim, Senhor, agora estou pronto. Agora esta oferta pode ser consumada. Agora eu posso lhe dizer: eu te amo com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu te amo com toda a minha inteligência. E assim nós também somos chamados a amar Jesus. A cada momento da nossa vida, com uma nova conversão, com uma nova mudança, com uma metanoia, e compreendendo, dentro da espiritualidade de São Bento, algo profundo, que conversão é conversão de costumes. Conversão que é sempre um retorno para Cristo. A conversão é conversão para Cristo. Seja como queiramos chamá-la, toda conversão é conversão para Jesus, conversão para Cristo. E a conversão, na espiritualidade de São Bento, por exemplo, é a conversão de costumes. Eu agia de uma forma, e Deus me deu a graça. Ele colocou uma luz no meu coração, na minha mente, para dizer: a partir de agora eu preciso agir diferente. É a minha ação, é aquilo que eu faço. Basta de rezar dizendo assim: Senhor, me converte, eu continuo no meu lugar, eu não quero dar um passo, eu não quero caminhar. É preciso conversão para a unidade, é preciso conversão para o testemunho, é preciso conversão para uma vida nova, é preciso conversão, mudança de costume, mudança de hábito. Eu tenho um vício. Então faça aquilo que não vai te deixar ficar próximo do vício. Ou você quer fazer jejum colocando um prato de comida na sua frente? Maravilhoso. Quer fugir dos pecados da sedução, dos pecados da impureza, ficando em lugares fechados? Quer ter um namoro santo, quer ter um namoro casto, ficando sozinho com a namorada, sozinho com o namorado? Não dá, a gente sabe que não dá. Então vou para onde tem gente, não vai acontecer. É mudança de costume. Então, olhando para nós que somos a corrente de graça, que somos esta resposta, dizia Reinaldo, esta resposta providencial do Senhor para a igreja nesse momento, e continuamos sendo. Como o seremos se já não tivermos mais um testemunho de conversão? Como faremos unidade se não tivermos conversão de costumes? Se não tivermos um coração disposto a morrer para si mesmo, para que Cristo possa aparecer? A deixar os nossos protagonismos para que Cristo possa aparecer. Eu queria muito agradecer a Raquel, a toda a comunidade de Água Viva que está aqui, com ela, sua fundadora, e dizia para eles durante um intervalo que é bonito vê-los cantar e rezar, porque não é um protagonismo, eles estão todos juntos, e quando um para de rezar, outra começa. Então nós vemos uma coisa só, é um espírito único que move, é o carisma, é uma forma de expressão do carisma. Estão todos ali, cada um no seu papel, mas a gente já não sabe quem é quem, porque todos estão fazendo juntos.
Assim, queridos irmãos, precisa ser a nossa corrente de graças. Nós não podemos mais viver na divisão. Nós não podemos mais viver pensando que amamos Cristo, se não vivemos unidos, se não renunciamos a nós mesmos, se não renunciamos aos nossos preconceitos. E pessoalmente, se não renunciamos aos nossos pecados. Não é possível. Há uma mentalidade que nos diz: não, se ninguém conhece o meu pecado, esse pecado não afeta a igreja. É um pecado escondido, ninguém sabe, só o padre no confessionário. Quando o padre sabe. E nós devemos compreender, dentro da teologia católica, que todo pecado enfraquece este tecido que une a igreja. No Evangelho de São João, que nós estamos lendo, há um detalhe muito belo, quando se fala que a túnica de Jesus não foi rasgada. Este detalhe da túnica que não é rasgada nos lembra o mistério da unidade que envolve o Evangelho de São João. E este mistério da unidade também volta aqui para nós quando, mesmo fazendo antes desta profissão de fé, de amor de Pedro, antes, na pesca que nós comentávamos, a rede cheia de 153 grandes peixes, vai lembrar com precisão o evangelista, ela não se rompeu. Sem a presença de Jesus, as redes estavam vazias. Com a presença de Jesus, as redes se enchem e mesmo cheias não se rompem. Como a túnica de Jesus, também a rede cheia não se rompe. Não há redes cheias, primeiro, se não estivermos na presença de Jesus. Segundo, se as nossas redes não estiverem bem unidas. Se nós não estivermos bem unidos, nós não vamos colher os frutos que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de dizer a vocês que enquanto nós rezávamos por este encontro, enquanto partilhávamos em alguns grupos, em algumas comissões, sobre as orações que fazíamos, o Senhor dizia que suscitaria algo novo nesta conferência, que Ele faria algo novo aqui, e que Ele daria muitos, abundantes dons que nós ainda não temos. Por isso, queridos irmãos, eu convido a cada um de nós para vivermos a conversão e um amor profundo a Jesus. E esse amor profundo, esse testemunho de amor a Jesus, passa sim pela nossa mudança de vida. Sim, nós temos muito que mudar. Sim, nós ainda não amamos Jesus como precisamos, como deveríamos, como Ele merece ser amado. Ainda falta. Então, esperança, coragem, vamos caminhar, vamos ficar de pé e rezar, pedindo ao Senhor, que conhece os nossos corações, que Ele possa encher o nosso coração daquele desejo do começo da nossa vida de conversão, um desejo de uma verdadeira mudança, que existiu, porque senão você não estaria aqui. Um desejo novo, um desejo de converter como você tinha lá no começo da tua caminhada com Jesus. Lá quando você teve a tua experiência, a primeira experiência do teu batismo, aquele desejo de conversão que move o coração, que faz que nós possamos viver uma verdadeira profissão de amor a Jesus, dizendo: sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo, o meu amor é limitado, Senhor, mas é isso que eu posso te oferecer hoje. Mas eu quero mais de Ti, e eu sei que o Senhor quer mais de mim. Por isso, converte o meu coração. Muda, Senhor, o meu coração. Transforma. Abre os espaços do meu coração. Rasga o meu coração, Senhor, para que Ele possa Te amar mais.
Chamas meu coração para ir mais além, oferecer a ti tudo que trago como meu, abandonar conceitos e apegos que ainda existem em mim, morrer um pouco mais para que tu vivas em mim, pois eu quero um novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás eu quero me lançar, uma nova meta que em ti está, pois eu quero um novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás eu quero me lançar, uma nova meta que em ti está. É o Senhor que te chama. Sinto que chamas meu coração para ir mais além, oferecer a ti tudo que trago como meu, abandonar conceitos e apegos que existem em mim, morrer um pouco mais para que tu vivas em mim, pois eu quero um novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás eu quero me lançar, uma nova meta que em ti está, pois eu quero um novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás eu quero me lançar, uma nova meta que em ti está. Feche os teus olhos e reza isso. O que é preciso deixar para trás? O que eu preciso deixar para trás? Pedro precisou deixar a culpa, precisou deixar o passado, precisou deixar os medos. O que é preciso deixar para trás hoje? Vá para trás de mim. Às vezes é preciso deixar para que o Senhor conduza a tua vida. O medo de deixar Deus conduzir, o medo de dar mais um passo. O Senhor estava chamando Pedro para um novo tempo, para um novo passo. Mas era preciso deixar coisas velhas para trás. É forte o Senhor dizendo isso. Eu quero te conduzir para uma nova direção. Quero renovar o teu chamado. É Ele que olha no teu olho e fala com você hoje. Sinto que chamas meu coração para ir mais além, oferecer a ti tudo que trago, oferecer a ti tudo que trago como meu, abandonar conceitos e apegos que ainda existem em mim, abandonar conceitos e apegos que ainda existem em mim, morrer um pouco mais para que tu vivas em pois mim. eu quero um novo no meu coração, Pois eu quero um novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás eu quero me lançar, uma nova meta que em ti está, pois eu quero um novo no meu coração,
uma sala muito escura e de uma porta aberta. E esta porta aberta está cheia de luz. E é Jesus convidando: caminha até esta porta, atravessa esta porta, vem para a luz, deixa o passado, deixa tudo, porque sem mim nada podeis fazer. Vai além de onde você está. É preciso ir além. Eu confirmo isso. Estou dizendo, é preciso tomar uma decisão. Amém, Senhor. Amém. Qual é a decisão de hoje? A porta está aberta, mas você precisa dar o passo. Às vezes você estava assim, mas eu já falhei tanto, eu já errei tanto. O Senhor está renovando o chamado dele. O Senhor não olha para os erros. Sinta a mão do Senhor, e é muito forte. A mão do Senhor sobre a tua cabeça. Eu te chamo. Recobre as tuas forças. Recobre as tuas forças. Deixa para trás o que é velho. Eis que eu quero fazer um novo. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela sempre nos adverte. Assim como também um dia, Santo Agostinho, eu tenho medo da graça que passa. E a palavra vai dizer que ninguém deixe passar a graça de Deus em vão. Esta decisão que hoje aqui está sendo revelada, essa direção nova que nós temos que tomar, é um kairós para nossas vidas. Ou nós aproveitamos esta graça especial, ou ela vai passar. No Evangelho da liturgia deste sábado, no versículo 10 de Lucas 16, diz assim: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E antes de Jesus pedir e revelar a Pedro a sua missão de apacentar as ovelhas, e antes dele pedir a cada um de nós cumprirmos a nossa missão e vivermos a nossa vocação, ele faz esta pergunta repetida várias vezes no Evangelho e pelo Padre André. Fala teu nome agora, eu falo o meu. Ítalo, Raquel, tu me amas? tu me amas. Acolhe esta pergunta para você hoje. A nossa primeira resposta vocacional a Deus, e é isso que Ele quer hoje, não é dizer sim à missão que Ele nos chama, mas é antes de tudo, é dizer sim ao amor dEle. Tu me amas, tu me amas. E veja que quem pergunta para você e para mim, não é um Jesus glorioso, ressuscitado. Se Jesus ressuscitado, glorioso, todo envolto numa luz atraente, aparecesse a você e dissesse: Padre André, você me ama, não tem nem como não responder diferente. Só que, meus irmãos, convido vocês a olharem para a cruz. É este Jesus que hoje pergunta para nós. Com o seu sangue derramado por nós, tu me amas? É esta resposta
que hoje Deus quer de nós. Ficou muito forte quando o padre André nos recordou daquela tradição de Pedro indo embora de Roma. Eu estive lá com o Dilben, com o padre Dilben e com o André da Pantocrator em 2002, onde se diz que naquela pedra ficou a marca do pé de Jesus. Quo vadis Domini? Eu vou para Roma para ser crucificado. Talvez o Senhor diga para nós hoje que Ele está indo para onde nós não quisermos ir, para onde nós tivemos medo de ir. Talvez nós fugimos do verdadeiro chamado que Deus tem para nós, e hoje este Jesus chagado nos encontra, e nós fazemos a mesma pergunta de Pedro: Quo vadis Domini? Aonde o Senhor vai, Senhor? Aonde o Senhor vai crucificado? Aonde o Senhor vai chagado? E Ele vai dizer: eu estou indo para o lugar que você deveria ir. Eu estou indo para o lugar onde eu te chamei para ir. Hoje é esta a nossa resposta. Há uma música antiga que nós sempre cantamos na renovação, mas Raquel, fica tranquila, de última hora eu sei que é complicado, mas só para citar a letra. Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta. Será que muitas vezes nós não estamos assim? E é esta graça que nós queremos pedir hoje. A graça de uma resposta de amor convicta a esse chamado de Deus. Ítalo, André, Raquel, tu me amas? Tu me amas? E o Senhor não quer uma resposta: Senhor, eu vou apacentar as ovelhas, Senhor, eu vou para a missão. Não, Ele não quer esta resposta. Ele quer apenas uma resposta: Senhor, eu te amo. Toda a missão que virá em consequência é de fato consequência da resposta de amor. Dê essa resposta para o Senhor hoje. Diga para o Senhor: Senhor, eu te amo. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. E hoje o que você faz? Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Que ecoe no seu coração: Senhor, onde o Senhor vai? Mas tua força venceu e ao final eu fiquei Seduzido pelo amor do Senhor. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Quo vadis Domini? Te amarei Com todo o teu coração, Senhor. dê a resposta de amor Te ao Senhor. amarei, Com toda a sua vida, Senhor. com toda a sua alma. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Mais uma vez, Já pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. quantas vezes? Faz memória. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força, Senhor, Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. é o teu amor, É Senhor. difícil. É difícil agora viver
amarei, Te amarei, Senhor. Na cruz do Senhor, te amarei, Senhor. te Te amarei. amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto Solta a de voz, ti. só você. Te amarei. Como uma forte oração. Te amarei, Senhor. Que fique marcado no Te céu. amarei, Na tua alma. Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Olha a verdade disso na tua vida. Solta a voz. Te amarei. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Sim, Jesus, nós somos as ovelhas que estavam perdidas e que o Senhor encontrou. Amém, Senhor, obrigado. Nós estávamos perdidos, Senhor, O Senhor nos encontra, e o Senhor foi ao nosso nos encontro. resgata. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Muito Tu és um obrigado, bom Senhor. pastor, Sim, Senhor. Muito porque o obrigado, Senhor Senhor. nos ama, nos amou por Bendito primeiro. seja, glorificado Obrigado, seja. Senhor, Muito obrigado, por este Senhor. grande amor derramado em nossos corações. Este amor que nos batiza novamente, Senhor, na graça do Espírito. Obrigado, Senhor, por renovar nesta tarde a graça do nosso batismo, obrigado, Senhor. Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E esta palavra, para a gente terminar, do Evangelho de hoje, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Isso me faz recordar Santa Teresinha, do Menino Jesus, baluarte de tantas das nossas comunidades, também as nossas, né? Como que ela amou Jesus, como que ela teceu a sua vida no amor de Jesus, a partir das pequenas coisas, a partir das pequenas coisas, oferecendo cada pequena coisa, cada pequeno sacrifíciozinho, como ela vai dizer, jogando aos pés de Jesus, para agradar o Senhor. Que ela nos ajude a viver a fidelidade a esse amor. Tu me amas, e nós vamos responder com a nossa vida a partir das pequenas coisas. Sim, Senhor, eu te amo. Amém. Amém.